Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Bersot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. Médium que se preze tem que ter tido encarnações movimentadas, encarnações agitadas, dignas de um seriado da Netflix, contemplando todos os clichês. Chico Xavier não fugirá a essa regra. Regra essa estabelecida, embora não conste de nenhum manual de mediunidade. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre as encarnações do Chico Xavier. Há quase um consenso, não falei consenso, há quase um consenso de que todas as encarnações do Chico Xavier foram como mulheres. Somente a última encarnação ele veio como homem. Todas as anteriores, somente mulheres. O Arnaldo Rocha vai dar uma série de depoimentos ao Carlos Alberto Braga Costa, e eles vão fazer um livro, o livro Chico, Diálogos e Recordações, Histórias Inesquecíveis. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês terem acesso à obra. Nessa obra, o Arnaldo e o Braga, eles vão discorrer sobre todas as vidas passadas do Chico Xavier. Há outros autores que defendem que o Chico foi homem em outras encarnações. Esse é um grupo minoritário. O Chico era um cara que não gostava de brigar com ninguém. Então as pessoas falavam e ele, muito raramente, ele movia alguma coisa para desmentir a pessoa. Então ele dava a entender que essa versão do Carlos Braga e do Arnaldo Rocha é a versão que ele concordava, mas ele não afirmou peremptoriamente isso aí, mas sempre sugeriu isso aí, certo? Outros vão dizer, não, ele já foi homem sim, foi o profeta Daniel, também é um personagem ficcional, e foi outros homens também, dizem as pessoas que se preocupam em entender e conhecer as vidas passadas. E outros afirmam que ele foi o próprio Allan Kardec. Mas o Chico, pelo que dá para entender, ele foi sim favorável à tese do Carlos Braga e do Arnaldo Rocha, de que ele só teve existências femininas. O Ranieri, o Arnaldo Rocha, infelizmente já morreu, o Ranieri, infelizmente já morreu, esse pessoal tudo da velha guarda, né? Então, infelizmente, estão falecendo. E o Divaldo Pereira Franco, que é um médium, felizmente está vivo ainda, né? E o Divaldo Pereira Franco, ele defende ardorosamente que Chico só teve existências femininas, né? Só existências femininas. Mas há um conflito nesses relatos todos, e hoje vou trazer aqui no vídeo a noção assim, mais preponderante dentro do espiritismo brasileiro. Mas há conflitos nesses relatos. Eu achei bastante interessante, porque eu achei essa lista reencarnatória do Chico Xavier bastante lógica. Depois eu vou dizer por quê, né? Achei ela bastante lógica, bem possível, né? E depois eu vou falar por qual motivo, tá certo? Tá. A primeira encarnação do Chico foi no Egito. Ele vai ser Hatshepsut,
a primeira mulher faraó. 15 séculos antes da Era Comum. 15 séculos antes do nascimento de Jesus, Chico vai nascer lá no Egito. Vai ser Hatshepsut. Vai governar durante 22 anos. 22 anos. Vai ser um grande começo, né? Primeira mulher faraó. Primeira mulher faraó. Os espiritualistas gostam muito do Egito Antigo. Claro, no Egito Antigo acreditavam na alma, acreditavam na sobrevivência da alma, preconizavam dezenas, centenas de práticas ritualísticas para que esse processo da entrada no outro mundo fosse um processo bem sucedido. Então o espiritualista, quando ouve falar do Egito Antigo, ele ajoelha e fica completamente embevecido, Então o Chico Xavier, ele vai viver mais de 10 séculos antes do nascimento do faraó mais famoso, que é a Cleópatra, né? A rainha Cleópatra, né? Então ele vai ser o primeiro, né? Ele vai abrir um caminho ali, né? Uma grande estreia do Chico na reencarnação. Depois ele vai reencarnar no século IX antes da Era Comum, 9 séculos antes do nascimento de Jesus, como Chams, ainda lá no Egito, rainha do Egito. De novo, Chico, rainha do Egito, né? O que nós vamos ter aqui de interessante é que quem era o professor da rainha no Egito era o Emanuel. A coisa aí que começa a se trançar. O Emanuel estava encarnado e era professor da rainha do Egito, que era Chams, que era o Chico Xavier. E o Arnaldo Rocha, o autor do livro, que faz todas essas revelações, segundo ele, que o Chico contou para ele, certo? Faz todas essas revelações. Ele era contemporâneo ali da corte. Ele estava ali na corte, estava próximo, era amigo do Chico Xavier e amigo do Emanuel. Estavam todos encarnados lá no Egito, certo? Depois o Chico vai voltar no século VII, antes da Era Comum, certo? Tudo antes da Era Comum, antes de Cristo, certo? Século VII. Ele vai voltar como uma sacerdotisa do Templo de Delfos, lá do oráculo de Delfos, na Grécia, né? Ele vai ser indicado pelo cargo, por quem? Pelo Emanuel, que está encarnado também. Então o Emanuel está sempre protegendo o Chico Xavier, né? Você veja há quanto tempo essa amizade está rolando, né? Nós ficamos às vezes orgulhosos de manter uma amizade durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora o Chico Xavier consegue manter uma amizade durante séculos, né? Uma relação muito legal, uma relação muito bonita, né? O Emanuel era tio dessa sacerdotisa, era parente, então, era tio dessa sacerdotisa, que era o Chico Xavier. Fantástico, né? Vamos lá, em 60, antes da Era Comum, 60, o Chico Xavier vai nascer na Itália. Ele vai ser Lucina, e o seu esposo, um general romano. Surpresa! Quem é esse general romano que é o esposo do Chico Xavier, né? Que agora se chama Lucina? Vai ser o Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha, o autor do livro, sim, ele vai ser, então, o marido do Chico Xavier, quando o Chico Xavier nasceu como Lucina,
Muito legal isso aqui, né? Muito legal. E vocês sabem quem era o avô da Lucina? O avô da Lucina era o Públio Cornélios Lentulus, que era o Emanuel encarnado, Nós falamos aqui do Públio Lentulus num vídeo especial. Depois vocês assistem o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Do vídeo, tá bom? Ok? Depois ele vai nascer no século I da Era Comum como Flávia Cornélia, filha do senador Públio Cornélios Lentulus. Olha ele aí de novo, que também era a encarnação do Emanuel. O Arnaldo Rocha conta um fato muito assim triste. Ele diz que quando Chico Xavier se lembrava dessa encarnação, porque eles conviveram muitos anos juntos, eles eram muito amigos, né? O Arnaldo Rocha e o Chico Xavier, uma amizade de décadas, né? Então o Chico fazia muitas confidências aos seus amigos, né? Muitas confidências aos seus amigos. Então o Chico vai dizer que quando ele lembrava o Arnaldo vai dizer que quando o Chico se lembrava dessa encarnação, ele sentia muitas dores no corpo e exalava um odor, um cheiro não muito agradável. A explicação para isso é que a Lucina vai contrair Hansen, lepra, né? Vai sofrer com essa doença, né? Então essa foi a explicação por que o Chico sofria tanto quando lembrava dessa reencarnação. O Chico tinha uma lembrança muito poderosa. Todos os médiuns que viveram perto dele diz que ele lembrava milhares de anos, tudo que tinha acontecido com ele lembrava e contava. Esse é apenas mais um episódio que ele estava contando. E no século III da Era Comum, claro, o Chico Xavier volta como Lívia. A Lívia é pequenininha, houve um problema lá e ela foi abandonada pelos pais numa estrada. Um sujeito chamado Basílio, que trabalhava como afinador de instrumentos musicais, vai pegar a menina, fica com pena, leva ela para casa, adota a menina e ela se transforma numa bela mulher. Ela se casa e tudo. Mas, outro fato muito interessante, o Arnaldo Rocha estava encarnado nesse período. E um dia o Arnaldo Rocha viu o Chico Xavier. Quer dizer, viu o Chico não, viu a Lívia, né, que era o Chico Xavier encarnado. E quando ele viu a Lívia, ele caiu de quatro. Ele se apaixonou. E ela também ficou muito interessada nele. Então eles viveram ali uma paixão súbita, à primeira vista, né, entre o espírito do Arnaldo Rocha e o espírito do Chico Xavier. Claro, o Arnaldo Rocha estava encarnado como homem e o Chico encarnado como mulher. Mas aí a Lívia, o Chico, os dois pensaram bem, avaliaram e falaram, não podemos viver esse grande amor. Você já é casado, eu também já sou, isso vai trazer muito sofrimento para as nossas famílias, então é melhor cada um seguir o seu rumo e talvez, quem sabe, né? Talvez isso inconscientemente, tá certo? Nós nos encontraremos em encarnações futuras. Né? Essa talvez tenha sido um pensamento interior dos dois, né? Provavelmente, né? No século XII, o Chico vai nascer na França como Clara, outra mulher. Né? E lá ela vai passar muitos perrengues, porque está na época que a igreja está brigando com os cátaros. A igreja quer acabar com os cátaros, então dá uma perseguição muito grande. Os cátaros, convenhamos, não eram fáceis.
A igreja abusava às vezes, mas os cátaros não eram fáceis. E a igreja vai acabar incendiando muitas terras, castelos, casa dos cátaros. Mata muito deles. Bom, e o Chico, o Arnaldo Rocha, vai contar isso aí, que o Chico contou para ele. Depoimento do Chico Xavier. Quando o Chico visitou o sul da França, foi visitar as ruínas de um castelo que pertencia aos cátaros, e aquele castelo havia sido incendiado nessas escaramuças, nessas guerras aí religiosas. O Chico começou a chorar. Começou a chorar porque ele lembrava claramente dos dias que aquele castelo ardeu. Ele estava ali, ele presenciou o ataque, ele presenciou a morte de tanta gente ali que lhe era querida, então aquilo era demais. O Chico, quando lembrava dessa reencarnação, segundo Arnaldo Rocha, ele chorava muito. Não é fácil você ter na memória a sua existência de tantas vidas, de tantos séculos assim. Realmente deve ser algo que não é fácil, não é para pouca, é para pouca gente isso aí, né? É para pouca gente. Depois, no século XIII, o Chico vai nascer na Itália, mulher novamente, Lucrécia. E ela tinha um parente que era o Arnaldo Rocha também. Olha o Arnaldo Rocha de novo aí. E eles, o Chico, Lucrécia e o Arnaldo Rocha, tem um outro nome, eles vão ficar muito amigos do São Francisco de Assis. Exatamente, do santo católico, São Francisco de Assis. Então veja bem, pessoal, como a reencarnação é algo tão fantástico, né? O Arnaldo Rocha foi conhecido do Chico Xavier, contemporâneo lá na corte da rainha Shams, lá no Egito, no século IX, antes da Era Comum. Depois o Arnaldo Rocha foi marido da alma do Chico Xavier, né? Depois ele foi um apaixonado pelo Chico Xavier, e agora ele foi um parente do Chico Xavier, né? Algo muito bacana tudo isso, esses encontros e desencontros, né? Algo fantástico que a reencarnação permite. Enquanto isso vai acontecendo, pessoal, a alma vai evoluindo, a alma vai se diferenciando, vai se tornando uma alma mais luminosa, tá certo, pessoal? Esse é o processo. Bom, e depois no século XVIII, o Chico vai renascer na França, ele é Jeanne. O pau está quebrando lá na França no século XVIII, o ano é 1789, eclosão da Revolução Francesa. A Jeanne fala, eu vou morrer aqui, no meio de tanto gente sendo assassinada todo dia por esses loucos aqui da Revolução Francesa, Robespierre, essa confusão toda, eu vou me mandar para a Espanha, vou lá para a Catalunha. Aí a Jeanne vai lá para a Catalunha, mas ela está muito doente, devido àqueles problemas todos, não se alimentou bem, a imunidade caiu, pegou uma tuberculose, e ela vai morrer lá na Espanha, lá na Catalunha, né? Vai falecer, vai desencarnar por uma tuberculose que ela contraiu. Depois Chico vai nascer na passagem do século XV para o século XVI, na Espanha. Ele vai ser Joana a Louca, isso, Joana, rainha de Castela, Leão e Aragão. Joana vai ter uma educação esmeradíssima. Ela era uma sensitiva, uma paranormal, uma médium, via espíritos quando era criança. Ela vai aprender muitos instrumentos musicais, ela dança muito bem e vai ter uma educação clássica. Ela vai se apaixonar pelo rei de França, o Felipe o Belo. Vai ter uma paixão doentia pelo Felipe o Belo. Vai casar com ele. Mas o cara era muito safadinho. Ele tinha muitas mulheres, muitas amantes. E o Chico, agora Joana Louca, ele era muito ciumento. Ela era muito ciumento, né?
e perseguia as amantes do marido com uma tesoura, com uma faca, e se a mulher desse moleza ali, e cravava a faca, a tesoura no corpo das mulheres. Então feriu muitas mulheres, o Chico, quando era Joana Louca, e matou algumas delas lá. O Valdo Vieira que explica isso muito bem. Valdo Vieira vai dizer, quem conviveu da intimidade do Chico, sabe que o Chico não gostava de objetos cortantes, não gostava de navalha, tesoura, faca. Chico não gostava. Tanto não gostava que nem a barba ele fazia. Todo dia tinha que ir alguém fazer a barba do Chico lá. Ele não gostava de botar a mão em navalha, faca. Não sei como ele se alimentava ali sem a faca, mas talvez abrisse ali uma exceção na hora da alimentação. Mas ele não gostava de nada que fosse cortante. Por quê? Por causa dessa reencarnação. Essa reencarnação como Joana Louca foi uma reencarnação muito difícil. Foi uma encarnação terrível para o Chico, né? Ele sofreu ali muito na mão, apaixonado por Felipe o Belo, e acabou matando algumas mulheres, torturando várias outras lá, dando tesourada, facada. E o Valdo Vieira ainda complementa. Vocês sabem a história da madrinha má do Chico Xavier? Aquela madrinha que torturava o Chico Xavier e dava umas tesouradas na barriga do Chico quando o Chico era pequeno, que quando a mãe do Chico morreu, ele foi entregue pelo pai para a madrinha, mas era uma madrinha má, não cuidava bem do menino, e dava umas tesouradas na barriga do menino. Essa madrinha má foi uma das mulheres assassinadas pelo Chico quando o Chico era Joana Louca. O Valdo Vieira explica claramente. Aí nós começamos a entender por que essa madrinha havia feito aquelas maldades com o Chico Xavier. Porque o Chico Xavier, lá na corte, da sua corte, havia matado aquela mulher com tesourada. Então ela estava dando troco agora. Aí a gente entende, né, tudo isso que aconteceu, né? Uma outra encarnação do Chico Xavier foi no século XIX, como Ruth Celine Jafé. Essa vai ser a última encarnação como mulher, né? Não, tem mais uma. Depois eu vou dizer por que eu não botei aqui. A Ruth Celine Jafé, uma médium muito poderosa, muito poderosa. Essa médium era tão poderosa que até os 12 anos ela não conseguia diferenciar o mundo do além, o mundo sobrenatural, o mundo dos espíritos, do mundo natural, do mundo dos vivos. Ela confundia, porque ela era muito poderosa. Quando ela fica uma mulher, ela vai ajudar o Allan Kardec a escrever seus livros. Ela vai ajudar o Allan Kardec na confecção do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixei de lado a encarnação do Chico Xavier como uma espanhola no século XIX, que ele também reconheceu como verdadeira. Essa espanhola teve um filho, que foi o Valdo Vieira. Então, o Valdo Vieira, filho biológico do Chico Xavier, lá no século XIX, morava em Mataró, uma cidadezinha lá em Barcelona, na Espanha. Tinha lá para os seus 8, 9 anos, foi sequestrado pelos ciganos, que depois esses ciganos acabam por assassinar. A mãe dele, que era o Chico Xavier, ficou super desconsolada, muito triste, deprimida, e conseguiu tocar mais vários anos ainda de vida, mas isso vai lhe afetar tremendamente, porque ela perdeu o seu filho, e não era um filho qualquer, era o Chico Xavier que havia vindo para ajudá-la, e não pôde ajudá-la por causa disso. No vídeo passado, eu explico bem detalhadamente toda essa reencarnação do Chico Xavier e do Valdo. Essa explicação que o Rocha e o Paulo Braga deram aqui sobre as várias sucessivas reencarnações do Chico Xavier como mulher, ela é muito útil, como eu falei no começo do vídeo, que eu ia explicar, e agora eu vou explicar, porque ela vai fazer a gente entender por que o Chico era tão delicado, né?
Ele era delicado no caminhar, ele era delicado no falar, no olhar, no tocar, né? Todos esses médiuns, o Arnaldo Rocha, o Divaldo Pereira Franco. O Divaldo Pereira Franco sempre falava: o Chico é uma mãe. As irmãs do Chico não diziam Chico é o nosso pai, dizia Chico é a nossa mãe. O próprio Chico, quando se referia a ele, dizia que ele era a mãe, nunca o pai. O Chico, quando ia andar de braços, ia andar com outro homem, ele dava o braço para o outro, para o seu companheiro, né? Uma prática que na época não era nada frequente e hoje ainda não é. Então a sua gesticulação, o seu gestual era um gestual feminino. O Divaldo Pereira Franco diz o seguinte: o Chico é um excelente cozinheiro, um excelente aquarelista e um excelente bordador. Isso o Divaldo falando. Eu tenho aqui em casa um pedaço de pano que o Chico bordou e me presenteou há muitos anos, e eu guardo esse pedaço de pano com muito orgulho, que mostra o talento feminino do Chico Xavier. Tem o Paulo Neto, um escritor espírita, que ele vai escrever Chico Xavier, uma alma feminina. Ele vai escrever todo esse livro para dizer que Chico tinha alma de mulher. Que Chico tinha alma de mulher. Vou deixar o link para acesso a este livro na descrição aqui deste vídeo, tá certo? Então o Chico Xavier tinha uma alma feminina. Por quê? Porque ele viveu todas as suas existências passadas como mulher. Mas ele fazia questão de mostrar que ele era homem. Então ele usava terno. Mas olha que interessante. Ele se montava como homem, mas ele boicotava essa montagem. Os ternos do Chico sempre eram um número ou mais de um número acima do seu tamanho. Os ternos eram enormes para ele. As cores e os desenhos dos ternos eram muito feiosos, muito feiosos. A peruca do Chico era uma peruca facilmente reconhecível. Todo mundo que compra uma peruca, você quer uma peruca que pareça o mais possível com o cabelo natural. O Chico ia escolher uma peruca, a peruca que ficasse menos arrumadinha, a que menos parecesse cabelo, a que mais parecesse peruca, é a que ele comprava. Os óculos escuros enormes, as gravatas, a dentadura às vezes mal posicionada. O pai do Chico ficava pistola com ele. Não achava ele viril, não achava ele com uma virilidade assim, mínima que seja. Sempre que podia, batia nessa tecla lá, que o Chico não era másculo, não era viril, como os irmãos dele. Então, agora o Chico nunca teve nada com ninguém. Nenhuma grande paixão, nós não sabemos. Desconhecido, nem com homem, nem com mulher. O Chico foi um santo. Já falamos disso aqui em um outro vídeo, né? Chico Xavier, o santo brasileiro, uma coisa mais ou menos assim. Ele guardou voto de castidade, guardou voto de humildade, guardou votos de pobreza. Então o Chico Xavier, ele tentou mostrar para as pessoas que ele era um homem, sim, mas que teve várias reencarnações como mulher e guardava várias características do sexo feminino. Os teóricos de gênero tampem o ouvido. O Chico Xavier era uma figura feminina. Isso quem está dizendo não sou eu aqui, está dizendo é um escritor, um intelectual espírita, o Paulo Neto, livro dele, Chico Xavier,
uma alma feminina, uma alma feminina. E é muito interessante porque o Chico Xavier, ao ter gestos tão delicados, ter um comportamento tão feminino e se vestir de forma tão masculina, mas de um modo assim exagerado e feio, né? Pouco recomendado pela estética da época e hoje, ele vai criar um tipo único, ele vai criar uma marca, né? O sujeito que olha para o Chico Xavier, você identifica ele de longe, né? Uma marca registrada. E isso, de certo modo, pode ter sido inconscientemente, com certeza, conscientemente, vai ajudá-lo bastante a afirmar a sua marca, né? O seu rótulo de médium, né? Psicógrafo, no competitivo mercado da mediunidade escrita, da psicografia, né? Ele vai se firmar, vai firmar a sua marca. Óbvio que não é somente isso, tem o seu talento, a sua criatividade, a sua inventividade, a sua disciplina pessoal, o seu rigor, o seu empenho, claro, tudo isso aí, não é? Não se faz um sucesso com apenas um ingrediente, né? São vários ingredientes, né? Chico Xavier, em todas as suas existências, viveu como 11 mulheres. Segundo Valdo Vieira, 12 mulheres. 12 mulheres. Todas mulheres poderosas, guerreiras, inteligentes, cultas, religiosas. Deve ter sido muito frustrante, muito perturbador para o Chico Xavier ter que habitar um corpo masculino durante 92 anos.